Bom, gente, deixa eu fazer. No primeiro culto, eu ministrei uma palavra sobre o fim dos tempos, dando algumas direções que eu acredito que são simples, porém extremamente importantes, sobre a preparação que precisamos fazer para este momento que me parece estar cada vez mais próximo, que é o momento de Jesus vir recolher a sua igreja. No primeiro culto eu expus, eu só vou fazer um resumo, que eu quero fazer uma outra reflexão com vocês, mas que a história de que teríamos terremotos, que teríamos pestes, ao longo da história isso sempre aconteceu. Ao longo de todo esse período que vivemos, vimos muitas vezes coisas que para nós parecia que Jesus estava voltando. Era pai contra filho, era ganância, violência, fora sinais. Porém, eu não sei se você reparou, de uns meses para cá, o intervalo desses sinais diminuíram. Eles sempre aconteceram, mas os intervalos dos fatos, me parece que eles diminuíram, o que pode estar indicando, sinalizando o momento em que Cristo vai retornar para buscar sua igreja. Se olharmos o que aconteceu somente neste ano, nós vamos ver que pelo menos acende uma luz de alerta na nossa mente, para fazermos uma manutenção na nossa fé, para estabelecermos para nós um ambiente saudável, para buscarmos uma proximidade com os valores e os princípios de Deus. Eu acho que vale ressaltar a seca que estamos enfrentando na Amazônia, a guerra sem precedentes, pelo menos naquela região, e tantas outras coisas que nós estamos vendo acontecer em intervalos tão pequeninos. Eu acho que vale preparar a igreja, vale todos os dias fazermos a nossa oração, dando um indício ao mundo espiritual que estamos preparados para o retorno de Cristo. Mas pautado nisso, eu quero fazer uma reflexão com vocês de um texto muito conhecido. É a história do filho pródigo. Eu acho que ela tem muito a ver com esse momento. Coloca para mim na tela, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Eu vou ser breve, até porque minha voz já foi. Lucas, capítulo 15, verso 11. Preste atenção, que é uma história narrada por Jesus. Ela é uma parábola, o que provavelmente indica que é uma história fictícia, criada por ele, para trazer uma mensagem. Então é muito importante que você entenda que mensagem Jesus está querendo trazer quando conta essa parábola. Então Jesus continua, ele já contou duas parábolas. Ele já contou a parábola da ovelha perdida, ele já contou a parábola da dracma perdida. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós temos a história daqueles que se perdem. Mas todas as histórias anteriores a esta, ela teve aquele que se perdeu recuperado. Aquele que perdeu a ovelha conseguiu recuperar a ovelha e se alegrou. A mulher que perdeu a moeda, a dracma, ela também varre a casa, acha a dracma, chama suas amigas e comemora.
Me parece que o que Jesus está querendo dizer é que não há necessidade que ninguém se perca, pelo menos para sempre. A ovelha esteve perdida durante um tempo, e ela sabia que estava perdida, porque a ovelha tem senso de direção. Ovelha se acostuma com a voz do pastor. Ovelha, ela compartilha a presença com o rebanho. Quando ela nota que não há ninguém, não há pastor, não há outra ovelha, não há proteção, ela se sente só. É a primeira história. A segunda história não é ovelha, é uma dracma, uma moeda. Uma moeda se perde e ela não tem senso de direção. Ela não sabe que está perdida. Me parece que a história está falando de que pessoas se sentirão perdidas e outras não. Algumas pessoas saberão que estão no caminho errado e outras não. As duas histórias que precedem a essa, na verdade, é um preparo, é um pano de fundo para a história que Jesus começa a contar a partir do verso 11. Por isso que o texto diz: e continuou. Então o que Jesus vai falar agora? Ele vai falar que certo homem tinha 2 filhos. Talvez um seja semelhante à ovelha, outro semelhante à dracma. Tá certo? Então ele prossegue, verso 12: o mais moço deles disse ao pai. Preste atenção que Jesus vai separar a história dos dois. Ele tem 2 filhos, mas 2 filhos diferentes. Eles moram na mesma casa, eles têm o mesmo pai, mas eles são diferentes. Então Jesus, me parece que quer falar da imaturidade do mais novo. O mais novo dos filhos, ele procura seu pai. O que ele vai fazer? Ele vai dizer: pai, eu quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. Esse jovem, ele está querendo a propriedade que lhe cabe. Ele conhece seus direitos. Apesar de ele não ter construído basicamente nada, ele tem ciência de que seu pai é um excelente gestor. Ele sabe todas as coisas que o pai tem. Então ele não vai usurpar o pai. Ele vai simplesmente pedir ao pai que dê a ele os recursos que ele tem direito. Porém, todas as vezes que os recursos chegam antes da administração, eles costumam trazer sérios problemas. Todas as vezes que em meio à imaturidade nós oferecemos muita coisa para alguém, ao invés de ajudar essa pessoa, normalmente nós costumamos atrapalhar. Esse jovem, ele está querendo os bens? Não. Tem alguma coisa que ele quer, que ele não ainda, ou ele ainda não revelou, mas ele chama o pai e disse: me dê a parte dos bens que me cabe. Ele quer apenas o que é direito dele. Você pode até dizer: mas pastor, ele não tinha nada, porque o pai estava vivo ainda. Então o pai que definisse. Jesus não questionou isso. Ele procura e diz: me dá parte dos bens que me cabe. É um moço, um jovem que quer isso. Mas preste atenção, porque o verso 12 diz algo que às vezes passa despercebido para algumas pessoas. Vamos lá. E o pai repartiu os bens entre... Preste atenção. Eu não sei se você repara, mas o filho mais velho acaba de receber a parte dos seus bens por causa da iniciativa do mais novo. O texto não diz que o pai dá ao mais novo a parte dele e que retém a do mais velho. O texto diz que o pai reparte entre os dois. Os dois agora têm direito aos seus bens e vão gerenciar esses bens totalmente diferente. Os dois estão ricos. São os dois. O pai dessa história, na verdade, é Deus.
ele tem 2 filhos e vai mapear o comportamento desses 2. O mais moço na imaturidade, certo? Ele vai desejar obter. Você olha, o temperamento dele é diferente. Ele é aquele que vai em cima do pai, ele diz para o pai: é meu e eu quero. O mais velho não. Ele recebe por causa da iniciativa do mais novo. Mas tem algo interessante no verso 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço revela o que ele quer. O filho mais moço não queria dinheiro, ele não queria seus bens. O que ele queria é ver o que estava acontecendo lá fora. Tem um mundo fora da casa do pai, coisas acontecem lá fora. Me parece que esse rapaz mais novo, ele tem notícia das festas, ele tem notícia dos fatos, ele é alguém bem informado. Então, apesar de já ter o que aparentemente ele queria, na verdade ele não quer aquilo. Mas como ele planeja ir para um lugar que só valoriza aquilo, sem aquilo ele não é nada. Ele quer os bens para sair da casa do pai, porque na casa do pai ele não precisa dos bens, tudo é dele. Então por que ele não vai sem os bens? Porque para onde ele planeja ir, vão avaliá-lo por seu camelo, vão avaliá-lo pela sua túnica, vão avaliá-lo pelos recursos que ele tem. Na maioria dos ambientes, as pessoas são tratadas como especiais pelo que elas têm. Que carro você anda? Qual é a marca que você veste? Posso olhar seu relógio? Porque preste atenção, quando o ambiente que você está inserido te trata como especial pelo que você tem, significa que você não é especial. Especial é o que você tem. Basta que você não tenha mais, que não há nada de especial em você.